Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para você que não me conhece, eu sou o Gabriel Lima e esse daqui é o canal Excel de Verdade. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês 22 fórmulas do Excel que são as mais utilizadas. É isso mesmo que você ouviu. Vão ser 22 fórmulas que eu vou te mostrar a como utilizar cada uma delas. Essas são as fórmulas que são mais utilizadas no dia a dia das pessoas que trabalham com Excel. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar para você se inscrever no canal, ativar as notificações para que você seja lembrado toda vez que a gente postar algum conteúdo novo aqui. Deixe os seus comentários e, claro, deixe o seu like, beleza? Então vamos direto para o vídeo. Aqui já tem a tela do meu computador que você já pode ver aí. Essas daqui são algumas das fórmulas básicas que eu vou estar trazendo para vocês hoje. Nessa aba aqui eu vou estar trazendo para vocês essas fórmulas aqui, ó. A fórmula de média, a fórmula arred, máximo, mínimo, maior, conte valores e a fórmula soma. Então eu vou mostrar para vocês a como utilizar cada uma delas agora. Essas daqui, essas fórmulas básicas, praticamente todas as pessoas utilizam, ou para você que trabalha com Excel, com certeza você já utilizou ou vai utilizar alguma delas nas suas planilhas. E eu quero te mostrar aqui, para você que ainda não conhece, para você que é iniciante, talvez, você utilizar a cada uma delas. Eu vou estar mostrando passo a passo como utilizar. A primeira delas vai ser a fórmula média. Eu deixei aqui do lado alguns valores fictícios que eu criei aqui, somente para a gente poder exemplificar. E a primeira fórmula vai ser a fórmula de média, que eu vou mostrar para vocês agora como utilizar. Bom, eu vou selecionar aqui a célula. Para eu, então, chamar minha fórmula, eu vou digitar o valor de igual e logo em seguida eu vou digitar o nome média. Lembrando que média aqui tem que estar com acento, porque se eu chamar sem o acento, eu não vou conseguir achar essa fórmula. Então ela já aparece aqui para mim, aparecem outras fórmulas também, porém a gente vai focar nessa primeira aqui. Eu vou dar 2 cliques. Então o que essa fórmula vai pedir para mim? Ela vai pedir um argumento que seja obrigatório. Lembrando que os argumentos que estão entre colchetes, eles são opcionais. Então ele vai pedir um argumento aqui para que eu possa selecionar. Então, esse argumento, eu vou selecionar esses valores aqui. O que ele vai fazer? Ele vai calcular a média desses valores. Então, ele vai trazer qual é a média desses preços ou desses valores, enfim, que tiver nessa minha seleção. Eu vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Fazendo isso, ele vai então calcular a média, só lembrando aí matematicamente como se calcula a média. Média seria eu somar todos esses valores e dividir pela quantidade de itens que eu tenho. Então eu vou ter esse valor de média aqui. Então matemática básica aí também é bastante importante para a gente poder estar colocando em prática. Então esse seria o meu valor médio. Se você olhar aqui embaixo, ó, ele vai trazer para a gente também aqui a média, que foi praticamente o mesmo valor que a gente encontrou aqui em cima. Então é assim que você utiliza a fórmula média, ok? Agora nós vamos aprender a como utilizar a fórmula arred. A fórmula arred, ela basicamente ela vai arredondar um determinado valor. Aqui nesses valores eu não tenho nenhum exemplo que tenha um valor quebrado, mas eu vou inserir aqui um valor quebrado só para exemplificar para a gente. Eu vou colocar aqui vírgula 56. Só para a gente poder tirar como exemplo e pegar esse valor aqui. Então, para chamar a fórmula, eu vou digitar o valor de igual e vou começar a digitar o nome dessa fórmula. Ela já vai trazer aqui para mim e vai trazer o descritivo do que significa essa fórmula. Eu vou dar 2 cliques. Essa fórmula ele vai me pedir 2 parâmetros obrigatórios. Primeiro, o número que eu desejo arredondar e segundo, o número de dígitos que eu desejo arredondar. Então, para isso, eu vou selecionar esse valor aqui, que eu falei que eu ia trazer como exemplo, que tem um valor quebrado aqui depois da vírgula. Vou dar ponto e vírgula. E segundo, o número de dígitos que eu desejo arredondar. Vamos supor que eu queira arredondar para um dígito, só para a gente poder trazer como exemplo. Vou fechar, vou dar Enter. Então, ele vai trazer 60. Por quê? Matematicamente, a gente sabe que
valores acima que sejam 5 ou acima de 5, ele sempre vai arredondar para mais, para cima o valor. Então, como aqui eu tenho 56, ele vai arredondar para mim para 60. Se eu tivesse aqui 54, por exemplo, ele iria arredondar para 50. Então, é dessa forma que você utiliza a fórmula ARRED. Ele tem dois parâmetros, então ele vai arredondar para cima ou para baixo, dependendo do valor que estiver aqui e dependendo da quantidade de casas. Se eu quisesse arredondar para zero, colocar zero aqui, a quantidade de dígitos, ele iria arredondar dessa forma para mim, então. Beleza? Muito bem. A terceira forma que eu vou mostrar para vocês vai ser a fórmula máximo. Essa fórmula aqui também é bem simples. O que ela vai trazer para a gente? Vou digitar aqui, vou começar a digitar a fórmula, lembrando do acento. Então ele vai trazer aqui para mim, ó. Ela vai retornar o valor máximo de um conjunto de argumentos. Ou seja, dentro desses valores aqui, ele vai trazer para mim qual é o maior valor, ou o valor máximo dentro desse conjunto de argumentos que a gente tiver. Vou dar 2 cliques. Ele me pede um valor aqui como parâmetro obrigatório para eu utilizar. Eu vou então selecionar todos esses itens e dentro desse conjunto de valores ele vai me trazer qual o valor máximo deles. Vou fechar, vou dar Enter e aqui ele trouxe 475. Se eu for olhar aqui dentro de todos os valores, o valor maior que eu tenho aqui é o valor de 475. Essa fórmula é bem simples, mas bem útil para você utilizar em conjunto com outras fórmulas também. A fórmula mínimo é o contrário da fórmula máximo. Ele vai trazer o menor valor dentro de um conjunto de valores que eu tiver. Então eu vou digitar aqui mínimo, ele já vai trazer para mim aqui. Ele vai me pedir um argumento também. Eu vou selecionar esses valores, fechar o parênteses e dar Enter. E ele vai trazer o menor valor desse conjunto. Se eu for reparar aqui, o menor valor é o 107, e foi o que ele trouxe. A fórmula maior, ela vai trabalhar parecido com a fórmula máxima, porém, ela vai pedir um argumento a mais, que a gente vai ver aqui, ó. Se eu digitar aqui a fórmula maior, ele vai retornar aqui o maior valor késimo de um conjunto de dados. O que seria isso? Eu vou exemplificar de uma forma mais simples para você. Quando eu der 2 cliques, ele vai me pedir 2 argumentos. Primeiro, uma matriz, que é essa matriz aqui que eu vou selecionar. O segundo valor, o segundo parâmetro, o que vai ser esse segundo parâmetro? Ele vai trazer para mim o meu primeiro maior valor, o meu segundo maior valor, de acordo com o que eu quiser que ele venha trazer. Por exemplo, eu quero que dentro desse conjunto de números aqui que eu tenho, de valores, ele venha trazer qual é o meu segundo maior valor desse conjunto. Então eu vou colocar aqui o número 2 para ele trazer o segundo maior valor. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Fazendo isso, ó, a gente não achou o valor máximo aqui, que foi o primeiro valor maior que ele encontrou, que foi 475. E qual foi o segundo maior valor? O segundo maior valor nesse conjunto aqui é o 463. Então, o segundo argumento que eu vou utilizar nessa fórmula sempre vai ser a minha matriz e o segundo, se eu quero aqui, se é o primeiro maior valor, segundo maior valor, terceiro maior valor, enfim. Eu vou selecionar qual desses que eu desejo buscar. Beleza? A fórmula Conte Valores também é uma fórmula muito importante no Excel, para que você que trabalha principalmente com dados, essas coisas assim, você vai utilizar bastante. Então a fórmula Conte Valores, eu vou selecionar aqui o valor de igual, vou começar a chamar essa função, ela está aqui, ó, Conte Valores, ela vai calcular para a gente o número de células no intervalo que não estão vazias. Então se eu vier aqui agora, eu vou dar 2 cliques para selecionar, ele me pede só um valor obrigatório como parâmetro. Eu vou selecionar aqui esses valores, esse conjunto de dados, e vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Deixa eu só mudar aqui o formato para número, para ficar melhor para a gente. Então ele trouxe para mim que dentro dessa matriz, desse conjunto de valores, eu tenho 11 valores. Se eu for olhar aqui embaixo, ó, eu tenho uma contagem de 11. Se eu deletar um desses valores, ele vai mudar para mim, porque ele não conta as células que estão vazias.
Então o conte valores, ele somente conta valores de células que não estão vazias, que ele vai fazer essa contagem. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E a fórmula mais importante aí que todos nós utilizamos, que é a fórmula soma. Essa fórmula é bem simples de utilizar. Vou chamar ela aqui, a fórmula soma. Vou selecionar o meu conjunto de valores e vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Então ele vai trazer para mim aqui a soma de todos esses valores. Se eu selecionar aqui, aqui embaixo eu consigo ver o mesmo valor, que é o valor da soma que ele traz para a gente também. Então essas são as fórmulas básicas que eu trouxe para vocês aqui estar utilizando. Agora a gente vai para um outro conjunto de dados, que é as fórmulas de texto. As fórmulas de texto também são fórmulas muito importantes que você vai conseguir trabalhar com textos dentro do Excel. Concatenar, a fórmula direita, esquerda, e eu vou mostrar cada uma delas aqui no passo a passo para você saber como utilizar e como aplicar essas fórmulas no seu dia a dia. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um texto como exemplo, só para a gente poder estar utilizando. Então a primeira fórmula que eu vou mostrar de texto para vocês é a fórmula localizar. Vou dar aqui o sinal de igual, localizar, ele já vai trazer para mim o que essa fórmula vai fazer. Ela vai trazer para a gente, só para a gente ver os argumentos, qual é o texto que eu desejo procurar. Por exemplo, eu quero procurar dentro desse texto aqui a palavra Excel, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou abrir aspas, caso você não tenha uma célula para você já colocar como valor procurado, eu vou abrir aspas, eu quero procurar pelo texto Excel. Excel, esse é o valor que eu desejo procurar. Aonde, deu ponto e vírgula, aonde você deseja procurar esse valor? Aqui dentro desse texto. Vou selecionar aqui então e ele vai trazer para mim. Lembrando que esse argumento aqui, ele é opcional. Se eu quiser pegar ou não ele a partir do número inicial, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu não vou usar. Então eu vou fechar os parênteses aqui e vou dar Enter. Feito isso, ele trouxe para mim qual é a posição em que se inicia aquela palavra que eu desejo buscar. A palavra Excel, ela vai se iniciar a partir do 16º caractere. Vamos ver se é isso daqui mesmo? Se eu for conferir aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lembrando que, aí é que vem uma observação muito importante, que o Excel, ele interpreta espaços como caractere também. Então, se eu for contar todos eles aqui, a palavra Excel começa a partir do 16º caractere. Então é isso que a fórmula localizar ela vai fazer. Ela vai te mostrar a partir de qual caractere ela inicia aquela palavra, aquele termo que você deseja localizar. Então é isso que essa fórmula vai fazer. Nesse exemplo aqui, a palavra Excel ela vai iniciar a partir do 16º caractere. Se eu mudar aqui, vamos mudar só para a gente poder ver um exemplo. Se eu quiser buscar a palavra quero, ele vai trazer aqui para mim que ele inicia então do primeiro caractere, beleza? A segunda fórmula de texto aqui que eu vou trazer para vocês é a fórmula direita. O que essa fórmula vai fazer? Ela vai pegar quais são os caracteres a partir da direita para a esquerda, ou seja, do final aqui do nosso texto, do final do texto para o início, que é da direita para a esquerda. Então ele vai trazer para mim, selecionar para mim esses caracteres. Eu vou chamar aqui essa função direita, só para você ver. Vou fechar aqui, abrir os parênteses. Então ele vai trazer dois argumentos para mim, sendo um obrigatório e o outro opcional. Eu vou trazer esses dois exemplos para vocês saberem como utilizar. Então qual é o texto que eu desejo trazer essa informação? Eu vou selecionar esse aqui, vou fechar os parênteses e vou dar Enter. Repare que ele trouxe para mim o caractere E, a letra E. Por que a letra E? Porque esse é o primeiro caractere que eu tenho aqui, ó, da minha direita para a esquerda. Agora, se eu acrescentar dentro dessa fórmula o segundo argumento, que é opcional, que ele traz para mim, ó, quantos caracteres você quer trazer da direita para a esquerda?
Eu vou colocar aqui então, sei lá, 10 caracteres. Vou dar Enter e ó, ele trouxe para mim aqui ó, os 10 primeiros caracteres da direita para a esquerda. Então é isso que essa fórmula direita ela faz. Ela traz a quantidade de caracteres e qual é o texto que tem dentro desses caracteres da direita, sempre da direita para a esquerda. Já a fórmula esquerda é o contrário disso. Ela vai começar a pegar da esquerda para a direita, com os mesmos argumentos. Vou chamar aqui a fórmula esquerda, dar 2 cliques, vou selecionar o texto e vou colocar aqui a quantidade de caracteres, 10 também, só para a gente trazer como exemplo. Vou dar Enter e ele trouxe aqui para mim, ó, quero ir até o 10º caractere aqui que ele trouxe de exemplo para a gente. Agora eu vou trazer para vocês uma outra fórmula, que é a fórmula num caractere. O que é caractere? Caractere. Só para poder resumir meu, o número de caracteres. Embolou um pouco aqui, mas está tranquilo. Mas vamos lá. Essa fórmula ela vai trazer a quantidade de caracteres que eu tenho dentro de um texto que eu selecionar. Nesse caso aqui eu vou selecionar esse texto e a gente vai ver quantos caracteres que tem dentro desse texto aqui. Então para isso eu vou chamar a função de igual e ele vai trazer aqui, ó, num caractere. É essa fórmula aqui que a gente deseja utilizar. Vou dar 2 cliques e ele me pede somente um argumento. Eu vou selecionar esse argumento, que é essa célula que tem o texto, vou fechar os parênteses e dar Enter. Então ele trouxe para mim aqui a quantidade de caracteres que tem dentro desse texto. Lembrando, mais uma vez, que o Excel ele interpreta espaços aqui, os espaços que tem, ele conta como caractere também, beleza? Uma outra função também que é muito importante, inclusive a gente tem vídeo aqui no canal sobre essa função, que é a função para poder extrair valores de um texto, que é a função ext.texto. É isso que ela faz, ela extrai um determinado valor, uma determinada quantidade de caracteres de um texto, beleza? Se você quiser um pouco mais de detalhes sobre essa fórmula, eu vou deixar ou na descrição ou nos cards aqui o vídeo que a gente tem falando sobre ela. Vou digitar o sinal de igual, então, vou chamar aqui a função ext_texto, vou dar 2 cliques. O que ela vai trazer para a gente, então, de argumento? Ela traz 3 argumentos aqui e os 3 argumentos eles são obrigatórios. Lembrando, o primeiro é o texto que eu quero trazer. Eu vou selecionar esse texto aqui como exemplo. Vou dar ponto e vírgula. A partir de qual caractere você deseja trazer a informação, extrair a parte do texto? Vamos supor que eu quero extrair o texto a partir do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, a partir do sétimo. A partir do 7º caractere. Ou seja, que ele vai iniciar aqui, ó, da letra A do aprender. A partir do 7º caractere, eu vou dar ponto e vírgula. E quantos caracteres você deseja trazer? Eu vou colocar um valor qualquer aqui de 8 caracteres. Vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Feito isso, ele trouxe para mim aqui somente a palavra aprender. Por quê? O que ele fez? Deixa eu abrir aqui. Eu selecionei qual texto que eu desejo procurar. Depois, a partir de qual caractere eu desejo iniciar. Então, ele vai iniciar aqui a partir do 7º caractere. E quantos caracteres eu desejo que ele venha trazer para mim. Nesse caso, eu selecionei 8 caracteres e ele trouxe para mim, então, a palavra aprender. Se eu mudasse aqui e selecionasse 15, por exemplo, 15 caracteres, ele ia trazer para mim os 15 caracteres a partir do 7º caractere. Beleza? Essa função também é muito boa para você utilizar quando você deseja extrair textos aí, partes de um texto de algumas frases, alguns textos que sejam mais longos dentro do Excel. Bom, e para finalizar aqui a parte de fórmulas de texto, eu vou trazer para vocês a fórmula concatenar, que também é muito útil para a gente. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, vou selecionar igual, concatenar, aqui eu tenho essa fórmula concat. Se você reparar aqui, dentro do Excel, eu tenho essa fórmula concatenar, porém ela tem um triângulozinho aqui de alerta. O que significa isso?
Em algumas versões do Excel, ele vai trazer isso porque essa fórmula ela é como se fosse uma fórmula mais antiga. A fórmula mais recente do concatenar é essa fórmula aqui, ó, a fórmula concat. Então, para isso, eu vou selecionar essa fórmula aqui, que é a mais recente para a gente fazer essa concatenação. Vou dar 2 cliques e ele vai trazer aqui para mim, ó, quais são os textos que você deseja concatenar. Eu vou pegar alguns textos aqui como exemplo, vou pegar esses daqui mesmo, ó. Eu quero concatenar esse texto aqui, dessa célula, vou dar ponto e vírgula, vou colocar um caractere especial aqui qualquer, para isso, como é texto, eu vou abrir aspas, vou digitar aqui o sinal de hífen, vou fechar as aspas, vou dar ponto e vírgula, e vou selecionar esse texto aqui embaixo. Vou fechar. Isso eu posso fazer para quantos textos eu quiser aqui dentro dessa forma. Vou fechar, vou dar Enter e repare aqui, ó, deixa eu abrir um pouco mais. Repare que ele trouxe para a gente aqui a concatenação desses dois textos aqui, incluindo o hífen que a gente digitou aqui no meio. Então essa forma concatenar também ela é muito importante para você que deseja trabalhar com textos dentro do Excel, beleza? Dando continuidade, então, agora para finalizar com chave de ouro esse vídeo aqui, para não ficar muito extenso, nós vamos trabalhar com as fórmulas de data e hora, que também são muito importantes para você utilizar dentro do Excel. A primeira fórmula que eu vou mostrar para vocês é a fórmula agora. O que essa fórmula vai fazer? Ela vai trazer o valor da data e da hora atual, ou seja, de agora mesmo. Ela vai trazer a data e a hora atual que você tiver naquele momento que você estiver utilizando fazendo na sua planilha. Então, para isso eu vou digitar o sinal de igual, vou chamar a fórmula agora, vou dar 2 cliques aqui e repare que ela não traz nenhum argumento, porque ela já internamente ela já faz essa busca trazendo a data e a hora do sistema do seu computador, do seu sistema operacional. Vou fechar aqui os parênteses e vou dar Enter. E ela vai trazer aqui para a gente, então, a data atual e a hora atual que está registrada no seu sistema, beleza? É uma fórmula bem simples para você que queira trabalhar com datas e horas. Agora, as outras fórmulas que eu vou trazer para vocês são essas daqui, ó. Dia, mês, ano, a fórmula de hoje, fórmula data, hora, minuto e segundo. A fórmula de dia, o que ela vai fazer? Ela vai extrair de uma determinada data o dia daquela data. Para isso eu vou fazer o quê? Chamar sinal de igual, a função dia. Lembrando que para essas fórmulas aqui, no canal a gente tem um vídeo também falando sobre cada uma delas, explicando de uma forma mais detalhada. Se você quiser assistir, eu vou deixar na descrição ou nos cards aqui para você estar assistindo esse vídeo também. Então ele me pede aqui um número de série, ou seja, um argumento. Eu vou pegar esse exemplo aqui da data de agora que a gente trouxe, vou fechar os parênteses e vou dar Enter. Então ele trouxe para mim aqui o dia daquela data que eu selecionei, no caso o dia 22, que é o dia de hoje que a gente está gravando esse vídeo. A segunda fórmula aqui é a fórmula mês. O que ela vai fazer? Ela vai extrair de uma data um mês daquela data que tiver completa. Para isso eu vou chamar a função mês. Vou dar 2 cliques aqui, ele vai me pedir somente um argumento, vou selecionar, vou fechar os parênteses e dar Enter. Então ele trouxe para mim aqui o mês 8, que foi o mês dessa data que a gente selecionou. A fórmula de ano vai ser a mesma coisa. Eu vou chamar a fórmula ano. Ele vai fazer o quê? Ele vai extrair o ano de uma data, de uma determinada data que eu tiver selecionado. Vou selecionar aqui, vou fechar, vou dar Enter e pronto. A função hoje, ela é bem parecida com a função agora. A única diferença entre elas é que a função agora, ela vai trazer a data e a hora. Porém, a função hoje, ela só vai trazer a data, beleza? Então, eu vou chamar aqui função hoje. Ela não pede nenhum argumento. E vou dar Enter. Então, ele vai trazer para mim somente a data. Ele não vai trazer a data e a hora, ok? Agora, a função de data, o que ela vai fazer? Ela vai unir
as datas que tiverem separado. Ela vai trazer a concatenação dessas datas se eu quiser. Vou dar o sinal de igual aqui, vou chamar a função data. Vou abrir aqui o parênteses. O que ele vai trazer? Ó? Ele vai puxar para mim qual é o ano, o mês e o dia. Porque aqui ele está puxando como se fosse no formato americano. Vamos selecionar aqui dessa forma que está pedindo, só para a gente poder trazer como exemplo. Qual é o ano que eu desejo? Eu vou selecionar o ano aqui, vou dar ponto e vírgula. Qual é o mês? Vou dar ponto e vírgula e selecionar o dia. Vou fechar o parênteses e dar Enter. Como aqui a gente está no Brasil, ele já vai fazer essa conversão de forma automática. Mas esses são os parâmetros que essa fórmula de data vai trazer. Ele vai te pedir qual é o dia, qual é o mês e qual é o ano, para você selecionar, e ele vai unir todas essas informações. A função de hora vai ser uma função um pouco parecida. Se eu vier aqui chamar a função hora, o que ela vai fazer? Ela vai retornar para a gente qual é a hora de uma determinada data que eu selecionar. Então, nesse caso aqui, eu vou clicar aqui nessa célula onde que eu tenho essa hora, vou fechar os parênteses e vou dar Enter. Então, ele trouxe para a gente aqui qual é a hora selecionada dessa hora aqui. Por exemplo, se eu trouxesse aqui somente a hora e não tivesse a data, ele ia trazer também o número 23, porque ele está separando as horas aqui dos minutos e segundos. A função de minuto, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai separar dessa hora aqui os minutos. Eu vou chamar aqui função minuto, vou passar o argumento dela, vou fechar os parênteses e dar Enter. Então ele trouxe aqui 39, que é os minutos que eu selecionei, e por fim a função segundo, que ele vai fazer a mesma coisa, que é trazer aqui quais são os segundos selecionados de uma determinada hora. Vou fechar os parênteses e dar Enter. E prontinho, ele trouxe aqui para mim então a hora, o minuto e o segundo dessas datas aqui, dessa data aqui que eu selecionei. Beleza? Bom, se você ficou comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que ele foi e é muito útil para você que está iniciando ou que você que é intermediário no Excel, que deseja utilizar e aprender um pouco mais sobre fórmulas. Essas daqui são as fórmulas que são mais utilizadas no dia a dia das pessoas que trabalham com Excel. Eu espero que tenha ajudado você, cada uma delas, cada uma das dicas que a gente deu aqui, que você tenha aprendido a utilizar cada uma dessas formas. Se você não entendeu alguma delas, volta de novo no vídeo, assiste de novo o vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ser muito útil, você vai tirar muito proveito deles. Beleza? Bom, se você não é inscrito, quero te convidar mais uma vez para poder se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você seja avisado toda vez que a gente postar conteúdo novo por aqui, e deixar os seus comentários caso você não tenha entendido nada aqui. Deixe as suas dúvidas aqui que eu posso te ajudar com toda certeza, beleza? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!